Então, a gente vai dar uma olhadinha rápida em algumas questões históricas, né, a produção de uvas deles, né, no geral. Daí os três produtos que eles fazem, né, que é uva de mesa, pisco e produção e consumo de vinhos, que inclusive é o menor produto deles. Uma ideia, eu não sou muito afeito de história, eu acho que todo mundo sempre aumenta um ponto aí na sua história, sempre são registros imprecisos, mas tem vários apontamentos que dizem que o Peru teria sido o primeiro lugar com viticultura nas Américas. Eles têm os registros em 1550 de produção de uva, em 1560 eles já falam em produção de vinhos. Isso aí tudo com variedades espanholas. É bem o clássico aquele de ditador espanhol que foi levando viticultura, levou as suas, vai ver quase todos os países da América tem, principalmente os que foram, né, aí de conquista espanhola, tem esse histórico de um início com variedades espanholas. Tanto que a gente vai ver depois as variedades que eles usam até hoje, basicamente foram de herança espanhola. No fim do século XVI, eles já têm registros de aguardentes, só que cria um hiato depois, ali pelos 1700, simplesmente diminui a produção de vinhos e produtos enológicos, produtos enológicos é outra coisa, né? Produtos de uva e vinho, basicamente remonta ali nos 1900. E inclusive tem várias histórias interessantes. Aí quando ressurge a produção, uma segunda leva, todas as vinícolas tiveram ali propriedades expropriadas, governantes estranhos, né? A história se repete, a gente está vendo uma coisa mais ou menos parecida aqui, mas o governo expropriou um monte de propriedades e lá naquela região praticamente ninguém mais foi dono de nada em vinícola. Vai ver Atacama, onde eu fui, conta essa história e todas as outras contam parecido. Vocês vão ver que não são muitas vinícolas, grandes principalmente, né? Tem bastante produção de uva, bastante produção de pisco meio compartilhada, foi uma coisa assim que eu uma certa dificuldade de entender, mas as vinícolas de fato teve uma época que não foram donas das suas próprias terras e tiveram que voltar depois. Algumas vezes, inclusive, quem comprou já não é a mesma família, né? Herdou o nome, por óbvio, né? Questões comerciais, mas foi efetivamente comprado por algum grupo com dinheiro. Acho que é importante dizer que o Peru é signatário da OIV. Apesar de ser um país com a produção incipiente, é um país que é signatário da OIV. A ideia da superfície cultivada nas regiões com viticultura é de videira. Um deles a gente vai ver praticamente é no sul do Peru. Desse total de produção, eles têm 15% para vinho e 49% para pisco. Ou seja, e o restante, né, uva de mesa. O vinho para eles é o produto que menos chama atenção. Apesar disso, um pouco diferente da gente, eles consomem a mesma quantia que a gente consumia, eles consomem 1,8 litro por ano, mas o vinho que eles consomem é basicamente peruano, 70 e poucos. Uma certa vantagem para eles. A produção deles relativamente se vende localmente e tem alguma 52% da produção de uvas está ali em Ica. O restante está em alguns estados próximos ali de Lima. Lima está no centro-sul do Peru. A gente tem um mapa mais adiante. Praticamente toda a produção de uva acontece de Lima. Então, 52% está em Ica, que é uma das regiões. O resto está muito próximo ali. Praticamente não tem uvas. Até porque eles começam a ter regiões de floresta amazônica, que evidentemente não funciona bem a viticultura. Por que será que é no sul, né? Porque eles basicamente têm um clima desértico, é pouquíssima chuva. O ano tem uma altitude variável, tá? Eu não consegui achar a altitude, por exemplo, de Ica. Não me perguntem diversas informações precisas, eu não consegui achar. Mas eles têm, eu acredito que ali não está mais que 100 metros do nível do mar. Tu vai seguindo de Lima para Ica, não vê grandes diferenças. E tudo onde eles cultivam, tu pega também essa situação, né? São claramente planícies com algumas montanhas mais adiante, montanhas não, né? Mas
um relevo mais acidentado bastante, assim, não me percebia que eles cultivavam, né, em de diversificada. Muito sol, né? Sol o tempo inteiro, é muito quente. A realidade é que a gente às vezes vê ali Cusco, nossa, é muito frio. Sim, Cusco é muito frio, mas Lima e todo o sul é muito quente. Realmente tem algumas influências de frio dos Andes. Eles têm uma amplitude interessante, relativamente boa. Então, o clima em si seria até próprio para cultivo de uvas, só que realmente o limitante é água. Por isso que basicamente está tudo ao redor de onde tem rio, né? Ica recebe esse nome porque tem o rio Ica, que é de onde eles fazem irrigação. E a irrigação deles é meio engraçada. É muitos casos por inundação mesmo. Tu via valas e eles se enchiam de água de tanto em tanto por inundação. Mas como eu estava dizendo para vocês, né? Lima está aqui, realmente é centro-sul. Já está aqui. É importante dizer que algumas vezes se fala que as regiões vitivinícolas lá de região pisqueira chilena e a região produtora de uvas no Peru são vizinhas, elas não são vizinhas, tem um bom pedaço de terra, Arequipa está mais ao norte, que também tem produção de uvas, é verdade, mas a grande produção está aqui em Ica. Aqui, como eu disse para vocês, Ica é um estado, é uma província, qualquer coisa assim, que é esse pedacinho menor, e é uma cidade, tá? E o forte da produção de uvas está aqui bem encostada na cidade de Ica mesmo. Embora tenha a cidade de Pisco, que é onde tem aeroporto, não é o maior produtor nem de Pisco. Todas as outras regiões basicamente são aqui para o sul, tá? Pegar aqui de Tacna para de Lima para Tacna, basicamente essa franja que é produzido. Só para, eu acho, né, Juscelio, que deve ter uma explicação, né? Enfim, provavelmente na época que se produziu, se a produção de aguardente, Pisco e que devia ser da mesma província, daqui a pouquinho, até se chamava só Pisco, né? Provavelmente Mas, entende? Então, deve ter acontecido alguma coisa desse tipo, né? Mas, claro que não tem agora como imaginar, tu tem uma denominação de origem para Ica, né? Acho que se manteve a denominação de origem Pisco, independente de ser a maior produção, está em outro local. Se passou uma coisa parecida com a tequila também, não sei se vocês conhecem um pouquinho a história da tequila no México, né? Não lembro agora o nome da cidade lá que iniciou, né? Mas hoje ela não é, ela é um centro secundário, né? E, claro, lá foi um canetaço na década de 80, na década de 80, década de 90, começou a se vender muita tequila no mundo, né? E então eles ampliaram a região produtora de tequila por uma decisão do governo, né, mexicano, né? Então deve ter passado uma coisa parecida, eu acho, também lá nesse caso do Ica e Pisco, né? De fato eu não sei, mas é engraçado porque o nome, toda a fama, não é onde acontece a maior produção. Territorialmente, se eu não estou enganado, isso aqui chama Departamento de Pisco, que está dentro, tá tudo isso aqui é Ica, como mostra o mapa, mas essa subdivisão é bastante menor do que Ica, efetivamente. E nitidamente as grandes empresas estão, não só as grandes, praticamente um corte de pisco e de vinho estava em. A gente começar, depois a gente vai falar um pouquinho de algum problema que tem aí de interpretação, mais ou menos nesse sentido aí, do que eram as coisas antigamente, do que elas são hoje, para poder entender uma certa briga aí entre dois países por este nome pisco, por esse produto pisco. Mas para ter ideia, a uva de mesa, que é a segunda maior produção deles em termos de produto, tem 20 mil hectares, dada de 2019. Alguns dados eu consegui bem recentes, outros eu não consegui. 50% está em Ica, aí depois Piura, e vocês conseguem enxergar que Piura é a única exceção da grande produtividade deles que está
para o norte. Não sei explicar por quê. Também não tive... As grandes atrações do Peru estão do centro para o sul, então eu não tive no norte, nem sei dizer como é. E depois tem as maiores, a segunda maior Lambayeque, depois La Libertad, e depois o resto é pouca... De uva de mesa é várias baixíssimas. De fato, em Ica, tu via assim, na estrada, que eles chamam de fundo, que é algo como, enfim, fazenda de produção. É muito fundo tal coisa, fundo fulano de tal. Muita produção de uva de mesa. Muito mais. Eu diria assim, dá para comparar nesse sentido Ica a Lina. Tu não vê, as pessoas não produzem uva para vinho. Elas inclusive fazem vinho, mas vinho não é o forte de produção deles. Eles produziram isso aí. Só um pouquinho ainda. Essa nova região, entre aspas, é Piura, né? Uhum. Até onde eu me lembro de ter ouvido, eu me lembro que uma vez, lá na Embrapa, em Bento, veio o pessoal lá do Nordeste, né, da produção de uva de mesa, e assistiam a palestra deles. Faz tempo isso, já faz 10, 12 anos. E eles citavam uma nova região produtora no Peru, e eu não lembro do nome agora, acho que agora estou associando, provavelmente seja essa Piura aí, né? Que ela estava entrando no mercado internacional num período muito parecido com o período lá do Nordeste. Então, eu acredito que deva ser, nessa região, acho que uma região de um pouco mais de altitude do que Ica, e eles devem ter um controle mais efetivo da questão da irrigação. Eu ia dizer, menos seco, exatamente. Assim, talvez seja essa... Então, essa, na verdade, é uma região mais recente, tá? E eu me lembro até que eles colocavam que ela tinha uma vantagem também do ponto de vista estrutural, que ela ficava mais próxima de um porto. Eu não lembro exatamente qual que é agora, não sei qual é o porto. Então isso facilitava para eles o envio para a Europa, né? Oi? Talvez Trujillo, porque Trujillo realmente é um lugar com bastante produção agrícola. Tudo que a gente recebe aí de aspargo enlatado basicamente vem de lá. Talvez seja Trujillo. Eu não tenho de porto lá, mas talvez. Mas, cara, isso tudo então são coisas que a gente tem que ter um pouco também essa noção espacial, né? Como a gente não conhece muito do país, a gente tem que ter um pouco essa ideia, né? Mas a uva de mesa acho que nas últimas 2 décadas foi o que teve um grande aumento aí, né? Porque eles conseguiram entrar numa janela que no início era parecida com a janela do Brasil e por um preço mais barato do que o Nordeste, né? Então eles conseguiram entrar em muitos mercados aí, né? Dos Estados Unidos e da Europa, né, com uva de mesa. Que eu achei de dado, daqui a pouquinho eu vou falar, até eles exploram basicamente a nossa janela de produção e exportação exatamente, tem bastante alto, eu acho que é o próximo slide, mas tem uma ideia, eles produziram, isso foi em 2019, 350 mil toneladas, isso é um dado bem recente, tanto que não é um número preciso, era um pouco de previsão, acima de 100 milhões de dólares é o valor. Os principais países para que eles exportam, Estados Unidos, China e União Europeia no geral. Aí na sequência Vietnã, Coreia e Indonésia. O que eles têm feito? Isso é bem recente, uma aposta grande em uvas apirênicas, eles estão convertendo vinhedos com muita clareza, assim, as variedades que tu enxerga hoje, isso foi um pouquinho difícil, achar o dado mais atual, e as variedades que eu vou comentar aqui foram os mais atuais. Alguns dados de 5 anos antes já era tudo diferente, era uma miscelânea de uvas, muita uva com menos valor comercial, e eles têm apostado nisso, em uvas sem sementes e em fazer um mix de uva precoce e tardia, para ampliar essa janela aí de entrega de uva para o mercado. Mas para isso também, Juscelio, essa tendência de uvas apirênicas é uma tendência mundial, né? Mundial. Inclusive o trabalho de melhoramento aí do pessoal da Embrapa agora com uva de mesa exatamente é isso, tentando buscar uvas sem semente, né?
Então, uma coisa que lá atrás era, como é que eu vou te dizer, era praticamente só os Estados Unidos produziam uvas sem semente, né? Eles foram os primeiros a lançar cidres. Hoje é uma tendência mundial, né? Inclusive, a Embrapa já lançou uma pirênica, né? Vocês lembram como é que é o nome? Aquelas 3 que eles lançaram eram sem sementes, né? As 3 eram? Morena, né? Isso. E teve uma bem recente aí, tá? Que Vitória? Vitória, isso mesmo, Vitória. Tá. Não, cara, as outras, a Clara, a Morena lá eram mais antigas, mas essa última acho que foi a Vitória. Isso, inclusive que era uma uva sem importância, que acabou dando muito certo. Eu vi uma reportagem, foi agora no começo um fim de semana anterior a essa loucura, a esses 3 meses que acabou de fechar aí, que a gente tá nesse estado que tá. Um canal que foi sem querer, eu tava na casa de uma amiga minha e tava passando, sabe aqueles programas de sábado, sábado para domingo, já nem lembro, de manhã, com coisa agrária, mostrando sobre a variedade Vitória. Até me chamou a atenção. Mas então, só para fechar, né? Essa é uma tendência mundial, né? Provavelmente essas uvas de mesa com semente vão ficar restritas, eu acho que é o grupo aí dos moscatos, enfim, das Itálias, enfim, e vai ser mais provavelmente para os mercados internos, né? Quando vai se pensar nos grandes mercados de exportação, a tendência vai ser essa, né? Vai ser uvas sem semente. Red Globe, talvez também, que tem um formato diferente, depois disso eu acredito que sem semente não vai ter muito sentido. É isso aí. Só para contextualizar aqui, sai de um departamento do Ministério da Agricultura deles, quando que eles conseguem produzir. Em princípio, eles conseguem produzir o ano inteiro, isso eles são semelhantes aí ao Vale do São Francisco, modular lá, é o calor o tempo inteiro, mas o grande lance deles, o grande momento que eles têm é a safra, que seria para praticamente todo o período de janeiro a abril, é o período que eles mais procuram para exportação. Dentro disso, eles costumam ter ali programação para ter uva o tempo inteiro. São as variedades que eles têm usado. Continua, era uma das que eles mais produziam, um dado consistente que a gente via assim, se produzia bastante Red Globe, mas baixou enormemente, tipo 1/3 do que era, se produzia muito mais, né, e Red Globe é uma uva com semente, mas baixou a produção, ainda continua sendo com mais produção. Basicamente a gente fala de uva sem semente agora, e eles usam, como é que era o termo que eles usavam, inclusive, uva de nova geração, qualquer coisa assim, a uva com... não me recordo, mas eles diferenciavam. Essas aí, que eu Crimson não é uma variedade nova, é uma coisa que não... uva com royalty, eu não lembro. Eles têm variedades tão novas que eles aqui com comercialização aí por questões de propriedade intelectual. Crimson com 2.400 hectares, Superior 2.800. Inverti os 2 slides pelo número ainda. Aqui a Sweet Globe com 1.800 e aí a gente começa a ter as uvas mais novas. Assim, porque mais novas, mas a gente já está falando aí de 800 hectares, 1.000 e tantos hectares, é bastante. Eles apostaram bastante nessas uvas mais modernas, aí, sem sementes e basicamente para mercado de exportação. Salute com 765, aqui menos tem 765 hectares, é tão pouco assim. A quantidade de uva de mesa que é bastante mais alta que para vinho, 700. Com exceção dessa última aí, a Jax Salute, as demais são, cara, já são conhecidas, inclusive já se usou também muito no Nordeste, né? E o que me parece claramente é que uma tendência é, se tem semente, mas então ela é de película rosada, né? Porque tu ganha na apresentação visual, né? As pessoas acabam comprando pela tonalidade, pela coloração, ainda que ela tenha semente, né? É importante dizer, né? Como praticamente o mundo inteiro faz, a uva de mesa deles não é espaldeira, né? Era tudo latado. Era bem comum ver essa situação
vinhedo com cobertura, seja para produção de mudas, que eu vi, acho que um único caso, e para uva de mesa. O que mais se via era isso. Um pouco via o cenário que tu vê ali de espaldeira, bonitinho e tudo mais, é o que está do lado da vinícola, é o que é para uva para vinho. A uva de mesa estava tudo latado. Eu acho que o único lugar do mundo, José, que planta ainda espaldeira para consumo é o pessoal de São Paulo. Os malucos lá que ainda plantam Niágara Rosada, eles plantam em espaçamento assim um espaçamento pequeno, né, com alta densidade, e eles ainda plantam, né, Niágara Rosada para uva de mesa, mas acho que é o único lugar do mundo que faz isso, né. O fato de ser enlatada não traz tanto prejuízo assim para a uva de mesa. Porque normalmente tu não tem lá grandes quantidades de açúcar. Aí uma uva de mesa então de 14, 15, 16 brix está ótimo para consumo, né? E facilita também os tratos culturais, né? Porque, enfim, em boa parte dos vinhedos o pessoal já faz uma toalete prévia no próprio vinhedo. Depois, claro, do packing house eles fazem a parte final, né? Mas isso então facilita o fato de tu estar, enfim, com a costa, com o corpo reto para facilitar esses trabalhos aí de toalete, né? Tá falando de lugares tórridos, né? Eu lembro assim, nos postados de Santiago é igualzinho, né? Não tem, tu vê vinhedo, não é para vinho, tem claro para vinho, mas não, vinhedo em espaldeira, em latada não é para vinho, é basicamente o mesmo. Claro, além de que, claro, entrando na qualidade da uva, né? Como não tem que ter tanto açúcar, o fato de ter, de repente, espaldeira, tu ia acabar queimando, entre aspas, né? Tu ia acabar torrando a uva, né? Então, esse sombreamento, ele facilita para as uvas, cara, e também para as pessoas, né? E outra coisa que é nítido aqui, por exemplo, se a gente for falar de uma reconversão de vinhedo na Serra Gaúcha para a produção de grandes vinhos finos, todos eles são espaldeiras praticamente de fila, hoje parece que são filas separadas, né? Tu vê aquela abertura para intencional para mais insolação, isso não é uma realidade da uva de mesa, pelo contrário, a uva de mesa vai sombrear preferencialmente sombreada, que é para não, nas regiões em que elas estão, não faz não vai diminuir a qualidade de produção de açúcar e ajuda, inclusive, a manter o aspecto visual, né? Até porque, assim, são pouquíssimas, eu conheço duas aí, cultivares de mesa que são tintas, né? Então, as cultivares de mesa, em geral, elas são brancas e rosés. Aí o sombreamento não é rosadas, né? Aí o sombreamento não é tão complicado como se eu quisesse formar antocianinas, né? E o contrário também, né? O fato de tu ter uma uva que visualmente qualquer coisinha, qualquer queimadura ali já deixa, né? A gente não compra uva branca com um aspecto marronzinho, né? De jeito nenhum. Mas aqui também dá para ter uma ideia do que é o solo lá. Exatamente, tinha volta e meia essas pedregosidades, tem o rio circundando ali a região toda. E mais adiante a gente vê algumas fotos que a gente vê que tem alguns montes mais distantes. Bom, a gente passa a falar da produção de pisco, e falar da produção de pisco não tem como falar sem a gente descobrir quem é o dono quem é o dono do campinho. Aí é uma discussão longa. Uma das teorias do porquê que tem pisco nos dois países vizinhos, inclusive em regiões próximas ali, relativamente fronteiriças, uma das teorias é essa, que eles não tinham, na realidade, a região chilena ali, o norte chileno, na época, era onde se produzia ainda muito nessa região aí de Ica, pisco, levava para lá por questões comerciais, era um ponto melhor de escoamento. Na época aquilo não era do Chile, na época era Peru. Então, um dos grandes argumentos que o Peru diz que é o dono do pisco, que foi o primeiro que produziu, e que o Chile só produz pisco porque, na realidade, não era Chile na época, era Peru. Particularmente, acho um papel... Ai, os cachorros estão... Eu particularmente acho o papel ruim do Chile disputar essa questão aí de chamar um aguardente que é bastante diferente, porque o que acontece? Questões muito claras. Peru tem registros históricos anteriores. Segundo, o destilado do
de casa tem cachorro, galinha e tudo mais. Desculpa. Continuando. Na verdade, por exemplo, a nossa legislação diz que pisco é destilado de uvas aromáticas. A chilena também, a peruana não. E a gente vai ver que, inclusive, eles usam variedades que não são aromáticas. O que não quer dizer que graça e nem que é sem caráter aromático. Pelo contrário. Só que tem coisas mais aromáticas e menos aromáticas. Isso é parte da grande variação de piscos que tem. O Chile só usa moscatel para fazer pisco e pode ser envelhecido. E o grande barato do pisco peruano é exatamente não ser envelhecido. Sério, isso me permite? Claro. Voltando ainda ao impasse Peru-Chile, para mim tá muito claro, né, que é o Peru, né? Se a gente tivesse que dar uma denominação de origem, seria o Peru, né? E cara, a grande questão é essa, é a questão geográfica, né? E a discussão, na verdade, ela se tornou patente a partir dos anos 80, né? Porque aí foi quando o Chile entrou no mercado internacional e com aquele espírito um pouco americano, né? Que, vamos lá, né? Não quero saber. É mais um produto que eu posso entrar na minha carteira comercial, eu vou brigar por ela, né? Mas eles não fariam isso se fosse contra a Argentina, por exemplo. Essa discussão, entendeu? Então, assim, tem muito, eu acho, do prestígio dos países, né? Então, claro que o Chile já é um grande produtor de vinho, não é de agora, há muito tempo, né? Enquanto o Peru é um emergente, vamos chamar assim, né? Então, essa discussão, ela se tornou... Ela chegou nesse nível por isso, me parece, porque era fácil tu arrumar briga com o Peru, né? Eu quero ver se fosse contra a Argentina, vocês iam abrir essa briga, né? Desculpa? Os dados de produção de um país e outro, mas é muito nítido que o Chile produz mais, inclusive, porque embora o pisco peruano tenha mais tipicidade, mais variedade, a produção é baixa. A forma que se produz ali, tu vai tirar as 3 maiores vinícolas, o resto são empresas pequenininhas, é até cruel estar contra um país que produz menos e produz de uma forma muito típica, assim, uma situação que eu acho bem desnecessária, pai. Então, tu vê assim, existe isso, a questão do poderio do país, né? Então, só por isso que tem esse impasse. E não parece que, eu acho que em algum momento até houve uma discussão na OMS, né, na Organização Mundial do Comércio, mas que eu acho que não prosperou. Então, eu acho que hoje os dois mantêm, enfim, a venda e coisa e tal. E, bueno, aí depende de fazer o seu marketing pessoal, né, um marketing empresarial, né, não entra muito a discussão de ser um patrimônio que tenha legalmente a opção de ter o nome pisco, né. Então, é um pouco isso, né. Agora, eu tomei uma vez só pisco peruano, eu não sabia disso, eles usam também uvas não aromáticas, né? Sim, eles usam, daqui a pouco a gente vai ver as uvas, sim, eles usam e uvas não aromáticas. E o que também tu falasse do fato do Chile permitir o envelhecimento, né? É um descalabro, né? Eu já provei, enfim, piscos do Chile envelhecidos. É totalmente o sentido, né, do produto, né? Porque aí tu não tá falando de pisco, né? O pisco, na verdade, é aromático, né? Então é essa a grande sacada, né? Quando tu envelhece, tu perde, né? Aquelas notas todas, enfim, florais, né? Pode ser muito legal, mas é outro produto. Sim, cara, exatamente isso. Pô, aí ele passa a ser um destilado de vinho, né? Não passa mais a ter aquela característica aromática, né? Vai tomar esse brand que a Miolo tem no Vale de São Francisco, é quase que o pisco chileno envelhecido, porque é de uva Itália, né? De uva aromática. Exato. E é extremamente amadeirado, ou seja, perde, realmente. Acho que o grande barato do pisco é isso. Vai ver, assim, de destilados que não sejam envelhecidos e que tenham um grande cabedal aromático, quase não tem tanto no mundo. Pisco é muito bacana por isso, assim, aromas frescos, florais, frutados, e diversos, inclusive, à medida que eles têm mais de uma variedade, inclusive mais de uma forma de fazer. E tu vê, é o contrário, né? Falar que estão falando deste lado, né, Sérgio, quando tu pensa na tequila, né? As tequilas boas são
as envelhecidas, não são as brancas, né? As brancas, para mim, são um pouco agressivas demais, né? Então, mas aí tu ganha com o envelhecimento. A maior parte dos deixados ganha com o envelhecimento. É diferente com o pisco. O pisco, na verdade, tu perde com o envelhecimento, né? Então, para mim não faz muito sentido envelhecer pisco, mas enfim, né? Sim, e isso é uma outra coisa interessante também, né? O fato de que o pisco é um destilado que se beneficia de ser bem jovem, né? Enquanto jovem ele tá pujante, aromático e não é agressivo. Comentasse da tequila, grande parte dos destilados são agressivos, pisco é redondinho, é gostoso de tomar desde sempre. É melhor quando é novo do que quando envelhece. Eles têm também, tem dois, a gente vai ver ali, por exemplo, um pisco de quebranta, que é uma variedade, a gente vai ver um pisco de albia, que é uma variedade, a gente vai ver um pisco de torontel, que é uma variedade, mas esse aqui também, que diz mosto verde, todo mosto verde. Outra coisa interessantíssima, eu começo dizendo que ele é mais caro. Por que ele é mais caro? E por que ele chama mosto verde? Basicamente porque ele é um mosto que não terminou a fermentação. Não finalizou a fermentação, eles fazem a destilação. A gente olharia e diria, pô, mas isso não faz o menor sentido, né? Se faz a destilação para obter álcool, tu vai parar a fermentação, deixar açúcar não desdobrado em álcool e fazer... Tá? E vai cobrar mais caro por isso, só porque tu não obteve tanto álcool. Não, na verdade, a lógica deles é essa clara lógica de que eles têm um produto aromático. Tendo uma proporção menor de álcool e para outros voláteis, tu obter um produto que seja mais perfumado e mais delicado. E é muito nítido. Toma um pisco verde muito mais gostoso, muito mais fragrante do que um normal. Te interrompendo de novo, Juscelio, é só para nós ganhar, enfim, informações, né? Você passou há pouco tempo agora, nos últimos 10, 15 anos, você já deve ter tomado, enfim, a grappa italiana, né? Uhum. Então, existe um novo produto, entre aspas, né? Que chamam de prime uva, primeiras uvas, né? Na verdade, não tem nada a ver com prime uva, né? Não tem nada a ver com primeiras uvas, mas o que eles fazem? A grappa também tem um pouco essa pecha, né? Principalmente aqui a gente tem um pouco a ideia das grappas que a gente faz aqui no Brasil. Normalmente são grappas... Vinho tinto, né? E que não são delicadas, né? O processo é um pouquinho complicado. Como leva o bagaço junto, um pouquinho o cara não tem muito cuidado com o fogo, aí na hora que tu faz a corrente fica com um aroma de queimado, enfim, né? Fumaça, essa coisa toda. O que o pessoal da Itália tem feito nos últimos 10, 15 anos? Eles colocam para destilar junto um mosto de uva. Tu tem lá o bagaço da uva, depois da fermentação, que é relativamente neutro, né? E eles colocam para fermentar junto, ao invés de colocar água, porque tem que colocar um pouco d'água junto para não queimar, né, o bagaço. E então eles conseguem ter raspas muito boas, cara. Que aí eles levam junto, isso que tu falasse assim, leva junto os aromas do mosto, né? Eu não sei, provavelmente os italianos devem ter copiado os peruanos, né? É uma escolha técnica aí, né? Tu destila, ao invés de só com bagaço, destila bagaço e mosto de uva, né? Cara, uma diferença, Juscelio, que lá na Itália eles não usam uvas aromáticas, né? Então é mosto normal, né? Pega um mosto aí de uva da região lá, mas só essa simples possibilidade de ter lá aromas primários já muda totalmente, né, o perfil do destilado. Quando eu falar depois que eu deixei para falar de produção de pisco depois que eu falar da produção de vinho, porque daí eu mostro algumas coisas que eu vi lá, né? Eu visitei uma empresa grande, uma pequena, e a gente consegue ver e discutir algumas coisas, inclusive de oposição que tem de produção, porque a gente fala, parece que pisco é tudo igual, que todo mundo faz, não, tem uma diferença. Existe piscos métodos tradicionais e piscos não tão tradicionais. Mas daí lá pro fim eu vou comentar isso. Agora, eles chamam de pisco artiolado. Talvez o que a gente mais veja aqui. É um pisco misturado, vamos dizer assim. É um blend de variedades. E talvez
faça pensar que é um pisco de menor qualidade, quase sempre é um pisco mais barato, mais corrente. Mas pode ser que alguma empresa tenha o seu acholado como o seu melhor, com aquela ideia de um blend de coisas muito boas, de que eu peguei o melhor de diferentes variedades e fiz um único lote mais complexo. Outra coisa que é, só para fechar essa questão do Peru e do Chile disputando aí a exclusividade ou não da produção de pisco, tu entra no Peru, aquela tabuletinha que tu tem que preencher ali, você trouxe valores, você está portando drogas, uma das perguntas é, você está portando alguma bebida alcoólica que se chama pisco e não é peruana? Se é que sim, tem que deixar ali. Eu olhei aquilo e disse, sério isso? Eu não consegui, eu peguei duas, eu sei que uma eu levei para tá em Floripa, tá na escola até, porque é uma coisa que eu digo, nossa, isso é visto, assim. Então eu não consegui a imagem disso, também não achei na internet, mas sim, tem essa pergunta, você não entra com um pisco que não seja pisco. Mas tu vê, né, Orcélio, eu não me lembro de ter visto em nenhum país esse entrave, né? Então, eu tinha muito legal, cara, eu acho. É isso mesmo, cara. Tu tá entrando com pisco de outro lugar, pode ser até do Brasil, mas não entra. É isso aí. Valorização do produto nacional, né? Vale lembrar que a gente tem, em tese, a gente pode produzir pisco no Brasil, né? A nossa lei não diz que caracteriza o produto e não diz que ele é de fora. Mas o Célio, assim, essa lembrança é importante, né, Célio? A lei brasileira permite tu produzir pisco, inclusive com esse nome. Não é destilado de vinhos aromáticos, não, é pisco, pode chamar de pisco. Quando eu estava na graduação, eu tinha essa ideia, assim, pô, legal seria fazer pisco no Brasil. Hoje eu acho ridículo, exatamente porque não faz sentido tu querer... O máximo que não seja a tua intenção é copiar o que os caras fazem lá. Seria muito... Eu concordo contigo o fato de a gente não produzir com o nome pisco. Agora, um destilado de uvas aromáticas, poxa, estaria muito. Cara, o que acontece é que hoje, né, toda a uva, inclusive nessa última safra também, faltou uva moscato para fazer moscatel, né? Mas seria uma grande possibilidade de fazer um destilado que não com a característica nem da graspa e nem dos brandy, né? Fazer um destilado jovial, né? Eu estou fazendo um experimento lá com o pessoal lá de Canela, lá da Cholimão, né, com destilado de alguns vinhos e coisa e tal, e o deles a gente fez com moscato. Rapaz, tu imagina o que é a caipira feita com destilado de moscato. Mas olha, não tem coisa melhor, rapaz. Que é um pouco o tal do pisco sour, né, do Chile, né, mas nós estamos fazendo aqui um pouquinho diferente. Lá eles usam o suco de limão. É diferente da nossa caipira, que a gente esmaga junto com a casca, e aí tu amplia os óleos vegetais, os óleos essenciais, tu aumenta o aroma, né? Então, claro que a gente não vai competir com a cachaça, evidentemente que não, né? Mas eu acho que se em algum momento a nossa produção, a nossa produtividade, enfim, aumentar em termos de moscato, se plantar mais, e, bueno, daqui a pouquinho tu tem lá vinhos... mostos que são produzidos para moscatel, que, bom, escapou a fermentação, deu um produto de qualidade inferior, poxa, destila e vende como um destilado de vinho aromático, né? A indicação de procedência lá de Farroupilha para uva moscato prevê esse produto, né? Não como pisco, como prevê destilado de moscatel. E talvez seja um caminho bom para eles, né? Conseguir, já que eles já conseguiram cunhar essa coisa, nós temos moscato diferente, nós temos um com tipicidade, por que não tentar pensar num destilado? Cara, de novo assim, né, Juscelio, eu não me lembrava, agora que tu falou, eu me lembrei, eu li todo a argumentação deles, tem mesmo isso. Então, claro que não vai ser o teu produto preferente, o teu produto preferencial, né? Tu tá vendendo moscatel, manda bala no moscatel. Mas daqui a pouquinho, aquilo eu falei, teve lá um tanque que fermentou, putz, escapou, tu não viu, bom, virou vinho. Ah, teve lá um moscatel que, sei lá, aumentou um pouco a acidez, já não está dentro do teu perfil. Tia, destila, né? Então tem também tem essa possibilidade, né? E fica um produto muito interessante. Destilado de uvas moscatéis, fica muito bom. Vale lembrar que
a história de conservar mosto para fazer moscatel, o quanto acontece de tanque ali, de pouquinho em pouquinho, acabar fermentando, inclusive criar sulfídrico e tudo mais, que não é um produto que ficaria legal para fazer como um... esse produto poderia claramente ser usado para uma destilação. Eu não lembro assim, se tem alguém lá o Lucas lembrou da Fontanária, eu não lembro de alguém lá em Farroupilha ter colocado isso no seu portfólio. Eu acho que não tem ninguém, né? Não sei, vocês conhecem alguém? Eu não, eu praticamente... Mas, assim, eu acho que tendo previsto, e existe ainda essa possibilidade, essa previsão, eu acho que daqui a pouquinho pode ser uma alternativa, né? Sim, particularmente, eu vejo com bons olhos. Acho que um destilado jovem e que tenha o que contar, porque o problema é bem esse, né? É ser agressivo e não ter nada de demais. Pô, na prática, tu consegue fazer um bom desde jovem sem ser agressivo. Eu acho, José, não tenho certeza que em algum momento toda essa encrenca vai passar, né? Então, prometo fazer uma caipirinha de pisco para vocês. Pisco não, de destilado de moscato para vocês provarem, cara. Eu não gosto muito de destilados, tá? Não é a minha praia, né? Não é a minha praia, assim, não sou muito, né? Mas tinha uma caipirinha no verão, é tudo de bom, né? E feita com esse destilado de vinho de uvas aromáticas, é um espetáculo, né? Pra você ter uma ideia, aquilo que eu tinha comentado, eles não estão, as regiões não estão tão próximas uma da outra. Aqui, só para ter uma ideia, a Arequipa está aqui, a Arequipa estava mais ao sul ainda de Ícaro, né? E a grande região pisqueira tá aqui, né? Não tá exatamente lá na divisa com o sul. Mas pelo que se conta, historicamente, os peruanos se apegam muito nisso, né? Um período isso era tudo território do Peru. A comercialização de pisco se fazia pelo que seria hoje território do Chile. Tinha algum motivo comercial naquela época, diferente dos nossos aqui, né? Acho que era mais fácil comercializar, produzir em Ica e comercializar pelo Chile. E coisa que é verdade, né? Não dá para dizer que não tem produção mais industrial de pisco, tem, né? As 3 maiores empresas vinícolas produzem do Peru são as maiores produtoras e tem basicamente uma produção industrial, mas eles têm uma grande produção artesanal. É um pouquinho diferente, né? Basicamente tu tem grandes empresas produzindo. Aliás, também vale dizer que tudo que a gente recebe no Brasil inclusive do peruano, é ruim. Aquele pisco Vargas não é bom. Comparado ao que tem. A gente de pisco chileno aqui só recebe capel, basicamente. Capel é uma coisa que o chileno usa lá para tomar na calçada. A gente não usa assim. Aqui a gente chega como um produto caro. Apesar de eu achar que o Chile não tem razão nessas histórias, há produtos muito bons no Chile. Envelhecidos e tudo mais, inclusive, né, podendo ser envelhecidos, mas não são os que chegam aqui. De fato, a grande região produtora não está bem encostada no aspecto do que é o Vale do Uruqui. É importante dizer que, como talvez a região mais quente que eles têm lá, tem crescido a produção lá. Tem uma vinícola mais conhecidinha lá, que é a Tabali. A Tabali basicamente trabalha nesse vale como vinhos de mesa. Mas como não vamos deixar eles com os produtos deles envelhecidos e só de uva moscato, eles não usam outras uvas, para um outro momento. Tem por exemplo, é uma coisa interessante, o pisco chileno ele pode variar em graduação alcoólica, né? Inclusive, por exemplo, aqui tem um pisco de 35 e tu pode ter um Alto del Carmen de 35, de 40, de 45, pode ser envelhecido ou não. Gosto muito desse Mistral, mas ele é envelhecido e ele tem esse caráter de alguma forma se assemelhando a esses que a Miolo faz no Nordeste aí, com aromática e amadeirado. Sério, eu não me lembro exatamente dos valores, tá? Mas eu acho que no Chile começa a graduação alcoólica do pisco desde os 25% de álcool. Não tem enganado, é esse valor, 25. E vai até, acho que 60, cara, porque eu acho que é parecido com o absinto. Absinto é em torno disso, né? Uhum.
Então, eu acho isso bem interessante pelo seguinte, eu um dia pedi lá para um camarada, mas por que essa encrenca, né? Por quê? Se não, os de graduação alcoólica mais baixa, de repente é para consumo direto, enfim, né? E os de graduação alcoólica mais alta servem muito para coquetelaria. Eu não sou muito especialista em coquetéis, né? Mas então, para o pessoal que trabalha aqui em bares, restaurantes, aí, pubs, né? Os de graduação alcoólica mais elevada, eles ajudam na hora de preparar os drinks. Né? Porque tu usaria uma dose, enfim, menor, e aí tu privilegiaria daqui a pouquinho outros ingredientes, né, do coquetel, ou, assim, outros sucos, outras ervas, enfim, ou mesmo outras bebidas alcoólicas. Mas eu acho bem interessante ter esse range bastante grande aí, né? O que, não sei se a hora mudou muito, mas eles tinham que botar isso muito claro no rótulo principal, né? Tinha que aparecer essa graduação alcoólica bem visível para as pessoas no momento da compra. Até porque os valores são diferentes também, né? A graduação alcoólica mais baixa tem um preço inferior, a graduação alcoólica mais alta um preço superior, né? Claro, na mesma linha, né? No mesmo nome a gente tem produtos bem distintos, né? O pisco chileno, ele pode variar em graduação alcoólica, ele é necessariamente de uva moscato, né, de uva aromática, e ele pode ser envelhecido, enquanto o pisco peruano não, né? Ele é não envelhecido, ele não varia em graduação alcoólica e ele tem variação de variedades de uva, efetivamente. Então, teria espaço para todo mundo, inclusive sem precisar chamar de pisco onde não deveria. Uma ideia das variedades de uva utilizadas no pisco peruano. A Moyar, que é uma vinífera, aparentemente é a mesma negra mole, que não é aquela negra mole que eles vendem, que eles produzem na... Tem um problema até, assim, descobrir que uva era o quê, de onde vinha, porque às vezes tu pega o quê? Tu pega um registro, pega aqueles catálogos de variedades, vai dizer nomes oficiais que eles não usam lá. Nomes que eles usam lá, às vezes, não batem com o que seria. Por exemplo, qual é a uva que eles chamam de jaquês? Não é a jaquês que a gente produz aqui, nem que está nos catálogos oficiais. Então, conseguir chegar nessa métrica aí foi um pouco difícil. Mas as uvas pisqueiras todas são viníferas. A tal da Moyar, tinta e não aromática. Quebranta também, que é uma variedade vinífera tinta, não aromática. Essa seria, em princípio, o Mission, o cruzamento dela Mission, a uva que tem aí em Chile e Argentina. E a Negra Mole, não a Negra Mole aquela que tem na... Mas essa aqui, no caso, seria a Moyar. Negra Criolla, e daí começa a ter uns nomes parecidos, e essa aqui é a mesma criolla tica que tem aí no Chile, que é também uma vinífera, chamada também de Listán Prieto, mas eles não conhecem por esses nomes. Uvina, em princípio, é uma vinífera e pelos catálogos oficiais ela é a mesma Pecorino da Itália. Eu tenho minhas dúvidas se ela seria italiana, porque basicamente eles herdaram variedades espanholas. Agora, eles lá vão dizer que ela é uvina ou jaquês. É a jaquês nossa aqui, não. Então, tentar descobrir o que era aquelas variedades deles, para mim, assim, foi uma coisa... Agora é interessante ver, eles têm várias uvas tintas, né? E não aromáticas como uvas pisqueiras. Sim, é que na verdade isso que eles chamam de moscatel ou moscatel negro, eles chamam também de uva país e de uva mission. Uva país e uva mission na Argentina e no não são moscatéis. Essas variedades típicas e os nomes e os apelidos, digamos, que eles têm, nem sempre elas fecham, tem que olhar com algum cuidado. Eu tive uma dificuldade e eu preferi, inclusive, não trazer informações assim muito assertivas, do tipo, olha, essa é a mesma Mission do Chile, porque não é. A gente sabe que a Mission, o país aí na Argentina e no Chile, não é uma uva moscatel, não é uma uva aromática.
a gente tem, e é engraçado também que pisco, a menor parte das uvas é branca. A menor parte, mas não necessariamente a menor parte, mas das variedades a gente tem menos brancas e mais tintas. Torontel, alguns vão dizer que é torrontês, mas não é, isso claramente não é. Uma vinífera também, cruzamento da negra criolla com moscatel de Alexandria. Albia, que é uma vinífera, e essa aqui parece que, inclusive, os catálogos não tem outro nome, nem eles. Albia é Albia, e efetivamente é uma variedade que veio da Espanha. Em Itália, é importante dizer que a Itália não tem nada a ver com a nossa... Juscelio, essa albilha também é aromática ou não? Sim. Da moscato para baixo, tudo aromático. Ok. A Itália, é importante dizer, não é a nossa uva Itália de mesa. A aparência pode ser um pouco parecida. Tá? Ela é uma vinífera que eles chamam lá também de moscatel de Alexandria. Então, não tenho certeza dessa informação, tá? Se tu pegar nos catálogos, o que eles chamam de Itália é a Pirovano 65, não tem uma referência a outra uva que não seja ela, ou algum cruzamento da Pirovano 65. Na fala deles, em princípio, a mesma moscatel de Alexandria. Talvez até faça sentido. Eu vi 2 vezes na vida a moscatel de Alexandria, tem alguma semelhança. Pois é, não me parece ser moscatel de Alexandria, rapaz. E, cara, tem uma proximidade com a Itália, mas eu acho que seria ela mais parecida na verdade com a Perlona. Não sei se vocês viram lá dessa uva, é irmã da Itália, né? Porque a Perlona tem um pouco o bago um pouquinho mais alongado do que a Itália, cara. Eu acho que não é moscatel de Alexandria, mas enfim, né? Eles não tinham nenhuma lá que geralmente chamava de moscatel de Alexandria, ou eles davam esse nome de moscatel de Alexandria mais do que chamar de Itália? Não. Eles basicamente chamam de Itália e eventualmente tu vê alguém dizer moscatel de Alexandria. Estou dizendo pra ti, não sei se isso aí não é Perlona, cara. Mas é bem... Que também é do grupo dos piróvanos, né? Elas são irmãs, né? Daqui a pouquinho vai ter uma variedade aí que a gente que eu fui descobrir na prova ali o que era. Vocês talvez vão entender, assim, o universo de uvas deles é um universo desconhecido e próprio deles, digamos assim. Aí a gente passa para a produção de vinhos. Tudo que se produz de bebidas no Peru, só 4,3% é vinho, é pouco. O vinho para eles é tão importante ou menos do que é o vinho para o Brasil. Em termos de volume, isso era em 2012, 41,5 milhões de litros, 40 milhões em 2018, meu Deus. Viram gente chegando, ficaram felizes. Eles vão continuar felizes, tudo bem. Isso aí em valor 220 milhões. O consumo per capita deles em 2017 foi o último dado que eu consegui, 1,8 litros, isso é igualzinho ao nosso, né? O nosso aumentou agora, foi a 2,1, mas é um consumo baixo. Mas é importante dizer que 80% do que eles consomem é vinho peruano. Ou seja, um retorno é diferente da gente, né? A gente deve estar, o nosso percentual deve ser justamente o contrário, 80% do que a gente consome é de fora. E em termos de valor, isso é uma coisa que me chamou a atenção. O vinho deles não é relativamente barato. A gente estava ali falando do vinho para eles lá custaria em torno de $8. Isso é um 2013. Vamos botar R$4, tá? Um valor mais ou menos justo. Vamos botar entre 13 e 4. Pô, a gente não está falando de um valor baixo, né? Para uma média de valor é um pouquinho alto. O vinho não era exatamente barato. Né? Não, esse valor, falando em termos de mercado internacional, não é nada barato, sério. Lembre que é média, né? Então, e claro, se tu imaginar que fosse essa média lá no Chile, que é um país mais rico, tudo bem, né? Mas o Peru não é lá dos países com a maior renda per capita do mundo, né? Então tinha um valor relativamente elevado. Né? É uma coisa que a gente tem que pensar, de fato, né? O Peru tem uma situação social pior que a nossa, né? Tem
Aí, mais uma vez, não dá para dizer que o Peru inteiro é quente, né? Tem essas partes altas e mais continentais que são frias, mas ainda assim, a maior parte do Peru é bastante quente e o consumo igualzinho como é para o Brasil, 74% é tinto. Desses 74 não, 45% do total de vinhos entre brancos, tintos e dourados é o vinho Borgonha. Depois eu vou falar dele. Esse vinho, esse Borgonha, se comparado aos tintos, ele significa 61%. O grande vinho que eles tomam é o para comentar mais adiante ali, porque vendo na prática algumas coisas de que vinho eles exportam alguma coisa, mas é irrisório. Em 2012 isso aí equivaleu a 1,5% do que eles produziram, tá? 7 mil litros e não chegou ali a 1 milhão de dólares. Com esse valor de exportação menor do que o valor que interno deles lá, 4,2. Em 2017, inclusive, eles tiveram um pouco de diminuição na exportação. 200 mil litros e um pouco mais que 600 mil dólares. Ou seja, isso não é. E o grande mercado de exportação deles, Estados Unidos e Inglaterra. Para esses dois mercados. Só uma foto para a gente comentar que o Congresso Latino-Americano do ano passado de viticultura e lá. Mais adiante a gente vai ver essa mesma cena aqui dela, mas isso aqui foi o professor Evandro, a professora Simone, um aluno deles que eu não recordo o nome. E trabalha lá o Bruno Cesilotto, que trabalha lá no Instituto Federal, eles estiveram no Congresso. Não sei, eu fiquei sabendo de poucas pessoas que foram no Congresso do Peru, talvez porque é mais caro, mais distante e tudo mais. Sabes que eu tinha programado por aí, inclusive, eu acho que até a Bruna, acho que caminhou o trabalho, a Bruna também tinha pensado em ir, né, enfim, mas eu, como eu acabei indo para a França, eu tinha que optar, né, porque eram muito próximos, né, entre um e outro. Mas é uma pena, assim, porque eu tenho ainda, né, vontade muita de conhecer o Peru, né. É uma oportunidade, olha, eu acho que vai. Mas, assim, pra dizer sério, eu nem sabia que tinha ido uma comitiva lá da escola, né, então, pô, legal, né, nem sabia que eles tinham ido para lá. Eu acho que vale a pena pensar em uns 15 dias para turismo lá, não sai extremamente caro, inclusive dá para dar uma ida na região vinícola. Eu particularmente uma viagem interessante. Bom, agora eu falo das duas visitas que eu fiz lá. Essa aqui é a Atacama, tá, é uma das 3 maiores bodegas de lá, mas entre as 3 maiores e as outras tem um abismo, tá? Que fique bem claro isso. Entre elas não tem uma diferença muito. Entre elas e as pequenas tem. Eles chamam de pisco, né? Pisco era esse recipiente de barro que eles usavam para transportar vinhos e também o próprio destilado. E eles fazem questão de ter isso lá, assim, bastante, né? Eles é bem característico. A ideia, a Atacama conta uma historinha que eles foram o primeiro, que além de o Peru ter sido o primeiro país com vinhedos na América, eles contam que Atacama foi o primeiro vinhedo. Tá? Em 1540, perdão, Francisco de Caravantes implantou os vinhedos lá. Vinhedos no mesmo lugar que ele teria implantado. A Atacama, com este nome, no século XVI, tem os vinhedos seus, efetivamente. Aí lá nos 1700, se a gente vai lembrar que lá atrás eu tinha dito que diminuía a produção, ali nos 1700 diminuía, basicamente o que a Dona Maria Louca fez aqui no de vinho, pode parar. E aí tem uma diminuição significativa que vai ser retomada séculos depois.
mas que continua acontecendo, né? Não deixa de ser um produto típico, acontece em quantidades menores, mas não se pode exportar vinhos no Peru. E mais recentemente, em 1889, essa bodega vai ser adquirida por um grupo particular. Em 1920, eles tomam a cara que eles têm hoje, tá? Que plantam castas europeias, como é basicamente todo o novo mundo, né? Então, sai das castas tradicionais que eles tinham lá, as castas europeias, nomeadamente francesas. Em 62, eles contratam um enólogo francês, que era bastante conhecido naquela época, que era o Liedermann. E atualmente eles têm também um enólogo francês, Frédéric Thibault. Eles têm essa predileção desde sempre, porque a gente viu aquela foto lá, nada mais era do que o Peinot, que era um consultor dele. As variedades que eles tinham lá. E isso também foi um dado que eu não consegui, tá? Vocês podem ver que eu não trouxe dados consolidados. Quais são as variedades mais plantadas lá? Não para vinho, não consegui. Claramente não consegui e não foi pouco. Mas a gente vai ver que é aquilo que o mundo planta, né? Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, que eu achei interessante eles terem lá, e Albia também. Eles tinham um vinho branco frisante, se eu não estou enganado, acabei não provando. Quintas, aqui talvez surpreende um pouquinho. Taná e Malbec, que eram coisas que a gente não pensaria, assim, como castas internacionais. Malbec, a gente respinga pra gente a fama, mas uma uva que está aí no mundo inteiro. Taná, que é uma uva que eu realmente não imaginava que eles tinham. E Petit Verdot, bastante Petit Verdot. Alicante, Boucher e Carmener. Eu achei que eles teriam mais Carmener em função da idade com o Chile, isso não... Aqui, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é vinhedo deles, é uma vista de lá, e aqui como a gente vê que é tudo plano e mais adiante a gente enxerga ali alguns montes. Aqui, isso aqui era aquele lagar que eles tinham, aquela riscos no chão e vinhedos. A localização em si era bem bonitinha, assim, somente para aquela região. E a gente consegue perceber essas valas efetivamente era irrigação por inundação aqui na água. Era vinhedo com irrigação por inundação. De mudas próprias, isso até me chamou. Tinha um espaço grande ali com mudas. Outro aspecto do vinhedo deles, mostrando como é a região. Por isso que a altitude varia bastante. Mas, basicamente, os vinhedos não estão em... Os vinhedos estão todos no início mesmo. A altitude, mas que eu imagino que não passe de 100 metros do nível do mar. Relativamente plano de Lima. Tinham diversos, e é interessante ver, eles acabaram guardando, digamos que o cacaredo todo, e tinha vários equipamentos antigos que a gente vê aqui. A Jorge Alberto é uma coisa parecida, e a gente vê vários equipamentos que faziam, que eram semelhantes. Era só turístico, tá? Eles não usam esses recipientes, mas era uma parte de recepção, né? Só para fazer ali fotos e tudo mais. Mas quando a gente vai ver, isso era tudo como é pra gente que não é europeu, né? Isso aqui são aquelas fustas italianas, né? Aqueles botes. Isso aqui é efetivamente Itália mesmo. Então eu fui catar para ver assim, onde é que eles saíram. Era Carvalho e era italiano. Tinha mais umas bombas antigas. Eles tinham várias fotos do que era a vinícola, né? Do que eram os produtos e tudo mais. Aqui tá aquela foto que aparecia com
lá quando foi visitar o Congresso, né? Esse aqui não era nada mais, nada menos do que o Emílio Peinot. Foi consultor deles, e eles faziam questão dessa foto ali, ocupava um lugar de destaque, e certo orgulho. Eles paravam na foto para falar, vejam, o Peinot. Por um lado, faz pensar, né, na ideia que eles tinham de qualidade pro vinho e tudo mais, mas por outro lado não deixa de caber uma certa crítica de como os vinhos acabam parecendo iguais. O Freud estava dizendo que os que provou eram aqueles vinhos internacionais. Tudo que eu provei lá não passou disso. É um pouco cansativo isso, porque tomei lá, eu teria tomado no Brasil. E basicamente tomei da Bolívia. Não tem nenhum vinho muito surpreendente. Lá na Atacama eu não fiz as fotos da degustação, que eram não saíram boas, não adiantaria eu pôr aqui. E exatamente o tour mais caro por causa dos vinhos, que eram vinhos caros, e não tomei nada surpreendente. A única coisa que me chamou a atenção é ele ter dito que eles estavam buscando vinhos mais prontos, menos exagerados, menos estruturados, e vinhos mais, até de certa forma, elegantes e já mais prontos para tomar quando novo. Então, eu tomei os tops deles, eu tomei um Taná, foi um Petit Verdot e teve acho que um Malbec. Nenhum deles era extremamente pesadão. Era interessante por um lado, mas por outro lado era ok, era mais um vinho entre tantos e bem feitos no mundo inteiro. Agora, o que me chamou a atenção, essa foi a única vinícola grande que eu visitei, mas tudo que eu vi das outras vinícolas, a estrutura de destilação deles, aqui, produzia, Atacama é uma das que mais produz pisco. E a estrutura é pequena. E basicamente faz uma panorâmica do que era, né? Aqui está lado esquerdo, aqui está o lado direito, isso aqui era o centro, e ponto. Isso era o que eles tinham de destiladores para fazer pisco. Ficava o tempo inteiro funcionando, o ano inteiro, sempre trabalhando, tudo bem, né? Claro que dá rendimento, mas para ver, assim, são estruturas pequenas, estruturas bem enxutas. Tem ideia dos volumes? Sério, não. Eu, sinceramente, não me atentei a esse detalhe, mas era... É, porque olhando assim, isso deve ser um destilador de quê? De 5 mil litros? Não é menos, tá? É menos? Não é menos, ele era pequenininho, porque vamos É? pensar que de 5 mil esse diâmetro e mais altura, isso era pequenininho, realmente pequenininho, 3 Uhum. mil talvez, não eram volumes grandes. Sim, e tudo método descontínuo, né? Não tinha coluna. Tudo descontínuo. E outra coisa que eu não sei se... É, não, se for desse jeito, realmente a estrutura é pequena. Será que eles não tinham outro local onde eles faziam também? Não, estava tudo aí. E uma É? coisa que me chamou a atenção, do que eu vi das fotos das outras vinícolas, uma questão até de tradição, de preferência, era quase tudo assim. Vão vários desses e não um maior, tudo menorzinho. Não sei se é por talvez por tradição. Pode cuidar, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, e todos eles são, aqui tem outro, e todos eles são pequenos. Não faz muito sentido, né? Porque a relação de volume aí não seria... É, o fato deles assumirem a destilação descontínua, isso é bom, né? Porque você sabe, né, que os melhores destilados são feitos nesse método descontínuo aí, né? Modelo mais ou menos parecido com o Charentesa, que deve ter, eu acho que um pré-aquecedor, né, junto, né, para facilitar para ganhar calorias, né, para quando for a batelada toda do destilado, né. Mas realmente, cara, são estruturas pequenas. Imaginar assim um volume de produção maior, né? A gente está falando de uma das 3 maiores vinícolas, então tem uma... Pois é, por isso mesmo, por isso mesmo. Né? Várias coisas me chamaram a atenção lá, assim, porque eu olhava assim, mas isso não faz sentido para o que os caras produzem. Sim, era essa a estrutura deles para fazer a destilação. E outra coisa engraçada, vocês vão ver que tem um destilador ali mais artesanal, a saída parece essa lamparina, com esse negocinho de vidro. O visto é bem típico deles também. Também percebe.
Mas a estrutura Não, essa campana ela deve usar para duas coisas, né? Para visualmente ver se está tudo ok, né? E devia ter dentro, não sei se chegasse a perceber, devia ter um acômetro dentro também, né? Sim, exatamente. Agora, mas realmente, desse jeito grande eu nunca tinha visto, cara. Com essa... Sim, eu achei que na mais artesanal depois tem essa mesma forma. Eu olhei, nossa, que engraçado isso. E pelo visto é uma tradição antiga deles. Provavelmente lá os primeiros alambiques destilados, a empresa que fez desse jeito e o pessoal acabou assumindo, né? Agora, a estrutura deles, vocês vão ver que as outras vinícolas também são semelhantes, é parecido aquela coisa chilena, assim, nem parede tem, né? Tem só um telhado em cima e a estrutura para produzir é aberta. Só que eram piletas, eram 2 andares, essa era a parte de cima, só que era um telhado simples. Estou falando de uma vinícola grande. Basicamente, grande, pelo que eu percebi, o grande volume deles era piletas, e pelo que eu percebi também, a fermentação acontecia preferencialmente nas piletas. Isso aqui estava com um cheiro bastante grande de fermentação, as plaquinhas ali com vinho novo. Aqui a tampa de baixo, tudo muito enxuto, assim, tu vai ver que tem garrafa no meio de tanque, né? Mas meio desorganizado, não necessariamente seja, claro que seria melhor mais organizado, mas dá essa clara ideia de que eles não têm grandes estruturas, né? Gosto de garrafas, provavelmente ali passageiro para lançar para engarrafamento, mas estavam sim ali no meio. E aí tanque de inox normal, com pisa dupla, e aqui não parecia ter nada fermentando, pareciam pontos, eu lembro das plaquinhas com mais, né, de fato já prontos. Aqui eles tinham o que a gente chamaria de autoclave, né, tanques de pressão. Tudo que eles produziam de espumante era Charmat, não produziam espumante por método. Essa parte aqui, onde a gente estava, era como se fosse era uma plataforma que eles iam mostrando como era a vinícola, e eles iam acendendo uma luz a cada coisa que eles iam falando. Aqui era a prensa deles. É uma prensa de prato, eles não nada tão tecnológico. Não que eu acho que prensas de prato sejam ruins, mas não tinha uma prensa pneumática, por exemplo. Eles recebiam a uva aqui, a gente consegue perceber essa estrutura, algumas pessoas trabalhando. Nessa ala eles recebiam uva para esmagar, desengaçar e enviar para tanque. Aqui eles tinham a prensa. E particularmente esse layout eu achei estranho, porque tanque de espumante, que é uma coisa, produto mais final, bastante próximo aqui, não sei por que não estaria lá na outra ponta. Isso aqui era aqui no pavimento, a outra ponta dele era basicamente essa. Mas eles estavam aqui bem próximos ao que era a recepção deles. E vamos entender que eles não faziam moscatel, ou seja, sequer justifica que lançavam e já ia direto. Não... Essa aqui é a estrutura eles tinham uma lojinha e tinha essa parte. A cabine que eles me levaram para fazer a degustação, eu não consegui uma foto direito, porque era escuro dentro. E grande coisa. E tinha um restaurante aparentemente bom, não era barato. Eu acabei, eu quase ia ficar para almoçar, mas daí eu não visitaria outra vinícola. Eu achei que era mais interessante visitar outra depois. E nada, o que eu posso te dizer? Parece que eles recebem turistas o tempo inteiro num fluxo baixo, não tem enorme fluxo ali que não tinha nada muito cheio, tinha algum... A visita eu fiz só para mim, não teve mais ninguém. Tem um movimento enorme. José, de qualquer maneira, assim, tinha um centro de recepção razoável, né? Sim, era bem... Eu não sei se era muito quente também, devia ter ar-condicionado e tudo, né? Sim, aqui dentro tava bom, fora tava bem quente. Tinha, e a empresa tinha uns cavalos na frente. Cara, eu acredito que deva ser praticamente, enfim, um visitante local, né? Não deve ser visitante internacional, né? Não, isso aí mas de câmera, assim,
A única coisa que, assim, né, eu digo assim, que eu particularmente não gosto muito, né, são essas coisas que apareceram lá no início da visita, aquela coisa de botar museu, essas coisas aí, eu não gosto muito. Mas a gente tem visto isso em todas as partes do mundo, né, o pessoal gosta, eventualmente, de ter lá isso na entrada, né, mas, enfim, fora isso, eu acho que, né, nada de muito, assim, nada de muito fora também, né, mesmo aquilo que tu visse das autoclaves aí, os tanques de pressão próximos do recebimento, é isso, né? Quando a empresa vai crescendo, daqui a pouquinho tu não tem espaço, bom, joga para lá, né? Claro que tem todo aquele lance, a gente sabe, de contaminação cruzada, coisas do tipo, mas provavelmente eles não devem fazer muito trabalho durante a época da recepção e da colheita, né? Então, os tanques de pressão são usados aí fora, de repente, da época da safra, né? Mas, enfim, é opção, né? Um pouquinho diferente do que, tirando essa parte que a gente está vendo agora, que era bonitinha e tudo mais, o resto não tinha nada de muito bonito. E vamos entender que eu não tive em lugar que turista não estaria, ou seja, de fato não tinha lá um grande requinte, né? Aquele museu ali meio feinho, inclusive, assim, bem cru. Me lembro o que era Jorge Albert, assim, mas eu vou dizer que a Jorge Albert era bonitinha perto do que era aqui, assim, era rústico mesmo. Por um lado tu via bem o que era a produção deles, por outro tu via bem o que era a produção deles, era a parte boa e a parte ruim, assim, nada muito importante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês terem ideia. Até tirei uma foto, mas não ficou boa. Isso aqui, ó, perto dessa área aqui que tinha, basicamente para tirar foto, tinha uma área de degustação atrás aqui desses anéis. Isso que a gente está vendo aqui, que parece uma câmara fria, um container ou coisa assim, era a área de engarrafamento. Ponto. Então era tudo assim, bem. A área de engarrafamento parece que eles deram um jeito de fechar essa parte aberta aqui, até por questões várias, mas a estrutura deles era essa. E talvez uma das melhores estruturas lá. Você vê que talvez a Intipalca tenha algo melhor, mas eu acabei não. Mas não tinha nada assim de muito. É um pavilhão industrial razoáveis, inclusive, eles não produzem nada de muito. Nada de coisas, nada de técnicas diferenciadas, sejam internacionais, sejam costumes locais. Não vi nada. Algumas outras eu não tive nessas vinícolas, né? Tem a Taberneiro, que aqui é a mesma coisa. Veja o que é o que parece ser o setor de destilação deles, diversos destiladores descontínuos pequenos em sequência. Essa cena de engarrafamento foi bem parecida ao que foi na Atacama, efetivamente não eram salas grandes, assim, nada muito. E bonita parte de recepção. A impressão que dá é essa, né? Que a gente melhora onde é possível e onde faz, assim, onde é mais vistoso, e aí tu melhora as partes do resto industrial. Okukarri, que está entre uma das 3 ou 4 maiores, e isso foi uma dificuldade de achar fotos. Estranhamente, os sites deles não tinham fotos. Printar e deixar do jeito que estava, porque eu não mais do que isso. Talvez o que seja a maior de todas, que é esse grupo Queirolo, as vinhas Queirolo. Eles têm o Pisco Queirolo e eles têm a Intipalca, que é uma marca de vinho. O primeiro vinho peruano que eu tomei, faz tempo isso aí, foi 12 provavelmente. Um vinho que eu achei melhor do que os vinhos da Atacama, mais estruturado, mais amadeirado, mas também, assim, nada, era um Syrah e não tinha nada além, assim, do que esse vinho que a gente toma por aí, assim, nada dado muita atenção. Do ponto de vista bem feito, mas nada muito típico. E as únicas imagens que eu achei foi com a garrafa na frente, por isso que igualzinho essa aqui, só que aí eu dei uma aproximada nessa aqui para a gente perceber que provavelmente essa é a parte mais turística e a Queirolo tinha um hotel e essa parte aqui muito provavelmente corresponde ao hotel e que a parte industrial não varia muito, né? Pode ver que esses pavilhões mais abertos, grandes, amplos e nada muito demais. A Vista Alegre eu tive dificuldade de achar fotos também,
Mas o interessante da Vista Alegre era que se eu tivesse posto uma outra foto cortado, não tivesse esse corte aqui bem dessa portalzinha, eu enxergar umas construções horríveis do lado. Muito típico lá, assim. E a boa, às vezes não. E, inclusive, tinha umas fotos disso aqui destruído, sem essa parte aqui, provavelmente por terremoto e coisa do gênero. Daí eu achei melhor essa aqui, ponto. Mas o que eles produziam, nada de muito além. Os grandes vinhos eram Tacama, eram Tirolo, né, em Tipalca, e era um vinho bastante mais comum que a gente comenta. Mas essa foi a segunda, porque o que estava no roteiro era ter ido na Atacama. E aí o está falando, tá, dá tempo, dá tempo. Então me leva numa dessas. Ele perguntou o que tu quer, me leva no que tu acha típico. Aí ele me levou, assim, e isso foi muito interessante, assim, porque a Atacama, ela tá fora, não estava tão próxima, era uma vinícola, digamos que uma cidade mais isolada. Uns quilômetros daqui, talvez, terra e tudo. Aí ele me levou nessa bodega que era uma coisa que ele julgou bastante típica. Interessante, porque se vocês cuidarem, super rústicas, assim, super toscas até. E nessa ruazinha, se vocês olharem, aqui tá a rua, aqui era era outra porta, e basicamente nessa ruazinha, ela não tem saída, você vê mais adiante, ela tinha várias casinhas dessas que eram casinhas de diferentes marcas produtoras de pisco. Aonde está a cantina deles? Eu entendi, não tinha. Ó, aqui é a mesma coisa. Aqui, se vocês cuidarem essa foto aqui, essa é a parte de fora dessa aqui. E aqui tem aquele pisco Três Generações, ali tinha o Tony Labres, e o catador estava do lado, aqui tinha uma outra, aqui tinha uma outra, e do lado da Três Generações, como a gente via aqui, tinha uma outra ruazinha. E isso parecia ser tudo que eles tinham lá. Não parece muito adiante disso. Aí começam as coisas interessantes. O negócio aqui, talvez quem não tem tanta intimidade não vai entender, mas isso é uva fermentando. A uva deles. Nesse caso aqui, tá? Eu disse que eu tinha deixado algumas coisas para falar depois, que daí a gente via e ficava mais ilustrativo. Aqui tá como eles faziam e como se faz de alguma forma o pisco mais tradicional, tá? É fermentação de isso era uva tinta, mas é fermentado com a casca. Fermentar esse piscinão assim, que se assemelha ao que seria aqueles lagares abertos, saiu daqui e vai ser destilado. É importante dizer nesse ponto, isso é algo mais tradicional, tá? As empresas mais modernas e as escolas de enologia lá, igual é no Chile, não propagam mais fazer vinho base para pisco com uva macerada. Quando eu fui para o Chile, 2012, tinha uns amigos meus que estavam no Ciências Sem Fronteiras lá e eles estavam na Universidade Católica e eu comentei disso, né? Como é que eles veem do pisco? E não se propaga mais essa ideia de fermentar com a casca para obter mais aroma, porque é aquela velha história. Igual é maceração a frio para vinho branco. Tira mais coisa, tira. Do bom e do ruim. E às vezes isso não é conveniente. Então, aumenta álcoois superiores, aumenta metanol. Então isso aqui não se faz, nas vinícolas grandes não se faz mais. Eu fiz essa pergunta na Atacama, o cara disse, não, o que a gente faz aqui é usar enzima, é extrair o mosto, fermentar o mosto. A gente não fermenta mais com a casca. De forma, isso é o mais tradicional deles. É assim, abertão. Você veio umas vans turísticas, aqui tava ali caixas de uva e caminhão que trazia. Mas isso era basicamente toda essa estrutura.
E Câmara, assim, eu acho que esse teu parênteses é importante, né? É isso mesmo, né? Então, eventualmente, isso até fica mais fácil de tu pensar, de ser elaborado, né? Desengaça, esmaga, joga aí, fermenta um período, saca, deve ter uma prensa boa, né, para poder aumentar o rendimento, e é isso aí, né? É isso aí. Para o pisco, provavelmente, de consumo, deva ser até mais econômico fazer isso, né? Agora, claro, tem detrimento da qualidade, né? Usando essa tecnologia tradicional aí, né? Para ter uma ideia, quando eu disse que essa entrada aqui não tinha saída, basicamente isso aqui, ó, onde está essa estrutura, é o fim daquela rua que a gente via aqui. E aqui era um fundão. E o cheiro disso aqui era horrível, tá? E vocês já devem ter alguma vez visto o bagaço seco com mosquinha, que dá aquele cheiro que é acre, que é estranho, que é fedorento. É o cheiro que tinha aqui. Provavelmente aqui deve ter uma contaminação acética elevada, né? Até porque não tem remontagem, não tem nada, né? Mas, claro, depois do destilado, tu acaba eliminando uma parte disso. Né? Sim, exatamente. Mas eu olhei assim, meu Deus, é assim que eles fazem. Aparentemente as coisas típicas são assim. Isso não era cenográfico, tá? Isso... aqui eles tinham, que seria uma prensa, eles montam depois, e é importante ver, tem uma foto com detalhe depois, tem um negócio, um líquido, uma coisa qualquer. Pelo que eu identifiquei, isso era simplesmente mal lavado. Era água que ficou ali mal lavada, tinha um cheiro ruim, efetivamente. Mas eles, em princípio, pensavam com essa estrutura. Vocês percebem o que seria... Eles começam macerando ali e depois eles passam o líquido para os piscos aqui. Isso era real, tá? Isso não era cenográfico. Eles chamam da Rota dos Lagares, que é nos arredores de Ica. São piscos com mosto fermentando dentro. Vocês vão ver essas estruturas aqui, essas faixas avisando o perigo, tá? Mas o que tinha de perigoso? Vão ver coisas destruídas aqui. Isso aqui é efeito de terremoto. Mas o problema não era isso. O problema aqui é que esses piscos eventualmente explodem. Está acontecendo ainda hoje. Né? Ele tem a boca muito estreita e às vezes não dá conta do tanto de gás que sai e ele acaba explodindo. Igualzinho aqueles relatos que a gente ouve aí do colégio que as talhas explodiram. Isso, volto a dizer, isso não é uma estrutura cenográfica. Isso é real, isso é aquele fundo daquela rua e pelo que eu entendi, eu disse, tá, mas cadê a estrutura dessas vinícolas, dessas bodegas? É essa única para todo mundo, tá? Aí era coisa bem curiosa. Deixa eu ver a próxima foto. Era bem curioso, por quê? Porque aí eu e o meu guia, esse grupo e um outro guia, e outro chegava, um terceiro grupo de outro guia, de 3 empresas diferentes, todo mundo falando ao mesmo tempo. Então eu estiquei o ouvido para tentar escutar um pouquinho de cada. Vocês imaginem como era. Isso era muito engraçado. Isso era a coisa mais brasileira que eu vi lá, assim. Eu falo isso no sentido de que a gente sempre acha, mas aqui é diferente, a gente é meio esquisito. Não, gente, assim, olha, não vi nada tão... Eu vi coisas muito engraçadas lá, assim. Mas a gente fala assim, na verdade, eles não tinham outra estrutura em outro local, né? Essa era uma estrutura de uso coletivo, né? Isso, isso ninguém me falou, isso eu percebi percebendo, assim. Eu disse... Mas tu sabe que em Salinas, não sei se você conhece Salinas, lá em Minas Gerais? Eu nunca fui. Que é famosa pela cachaça, né? Eles têm uma coisa parecida lá, vamos dizer assim, que é turística, né? Mas tem algumas empresas que são um pouquinho maiores também, que além dessa estrutura coletiva, eles também têm lá a sua estrutura isolada, enfim, individual, né? Mas isso é basicamente tudo, tá? Tudo que tinha ali, daqueles tantos produtores de pisco, era essa estrutura ali. Pelo visto, eles devem usar aquele lagar aí, esmagar, macerar até o suficiente, tirar, passar cada um para os seus piscos e depois... tá, isso aqui é só um detalhezinho que eles chamam de burro de palo, que era como eles levavam os piscos, né? Era uma estrutura de madeira, onde ficava o pisco. Né? Mas pisco chama pisco por causa disso aqui. Então, dava nome para a bebida, porque era esse recipiente de barro que eles faziam. Eu acho que o Lucas entrou, acho que ele ia fazer uma pergunta, eu acho, não sei.
Ah, eu não vi que o meu microfone estava aberto, desculpa. Tá. Aqui só um detalhezinho, dois detalhes interessantes aqui que me chamaram a atenção. Primeiro, estrutura destruída, né? Às vezes eles têm problemas lá com terremotos. Segundo, isso aqui eram casas, e isso é um cenário muito típico de lá, tá? Casas sem reboco, graças a Deus dará, amontoadas. Isso eu vi no Peru, vários piscos. Não sei quando isso aconteceu, não perguntei, não me atinei de perguntar, porque teria ficado curioso de saber, mas pelo visto foi recente, porque a gente tende a reconstruir, né, com alguma agilidade, mas estava lá desse jeito. E outra coisa interessante, assim, isso me chamou bastante atenção. Gente, assim, eu chegando em Ica tem um caminho, assim, mais de um, inclusive, outdoor dizendo, desta marca, dizendo, olha, apropriado para uso, aprovado para uso, para pisco, coisa e tal. Se vocês verem aqui, nesta foto anterior, a caixa d'água deles, né? Sim, é a mesma coisa. Essa caixa d'água deles seria talvez o equivalente ao nosso tanque de polipropileno usado para armazenamento de vinhos e mesmo pisco. Quando eu vi, eu até perguntei para ele, desculpem. Quando eu vi, eu até perguntei para ele, tá, e vocês armazenam destilados, né, em função de que plástico, né, e teor alcoólico mais alto pode ter aí alguma ação que não teria num fermentado com teor alcoólico mais baixo? Sim, é autorizado, é normal. Então isso era muito comum para eles, tá? Aparentemente essas empresas menores usavam muito isso aqui para fermentar, como era o caso aqui, né? Pode ver que está aberto aqui com um véu, mas para armazenar e tudo mais. Aqui é mais ou menos a continuação da guia com a camiseta do El Catador, ou seja, uma outra daquelas bodegas que tinha ali, todo mundo usando essa mesma estrutura, e aqui foi o ponto que eu estava escutando. E aqui é o destilador deles. Pelo visto também de uso coletivo. Aqui estava o resfriamento, eles devem ter água nesse ambiente, aqui eles devem pôr o para fazer as serpentinas, um detalhe. Aqui era a saída daquela serpentina, com aquela estrutura parecida aqui de vidro. Isso aí eu achei bem interessante. Aqui, no caso, eles botariam os destilados, inclusive fariam o fracionamento deles. E essa era toda a estrutura de todas aquelas empresinhas daquela. Pelo que eu entendi, era o grande centro de onde ia a maior parte dos piscos sem. Aqui, aí para a gente fechar, tinha. Aí eu voltei ali, isso aí durou um pouquinho, 15 minutos. Aí eu voltei, tá, então vamos provar. Foi legal que eu provei tudo, os caras foram muito legais, assim, vou provar, que é esse, quer provar aquele, quer provar. Provei muita coisa. Não me chamou a atenção nada. Me chamou a atenção foi por ser coisas que não passavam do ok, que na Serra Gaúcha eu teria tomado. Mas tem dois produtos que eu acho que vale. Eles faziam licores também, e tem aquelas frutas típicas deles, lúcuma, que é muito gostoso e tudo mais, mas tem duas coisas que me chamaram a atenção. O motorista já falou, catina, tem que tomar catina, que catina eles fazem na época da safra e tudo mais, e eu curioso para saber, mas ele não conseguia entender o que era. Catina é algo como uma mistela. Era um vinho semi-fermentado, adicionado de álcool. Claramente era isso. Doce. Bastante. Outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu ainda não tinha visto, não tinha ido. Isso aí foi o segundo, terceiro dia que eu. Vinho Borgonha. Borgonha tem na Argentina, né? Eles chamam ali Borgonha, que é um vinho de uva país, basicamente, quase sempre em recipiente maior que garrafa e tudo mais. Não tem a ver com o que eles têm lá de Borgonha. E o que era o tal do Borgonha? Cara, esse aqui tá feio de aparência, tá? Ele é mais escurinho. Não sei se eles maceram menos lá, os vinhos deles não tem tanta cor, esse vinho mais comum, assim, mais. Aí eu provo, foi até engraçado, assim.
botei a taça perto e eu larguei assim, nossa, isso parece Isabel. Isso, é isso aí, vinho Isabel. Uva Isabel, portanto, é a uva que eles mais... Aquele vinho que vendia mais altos, né? O maior vinho que eles mais bebem no Peru era o Borgonha. É isso aí. Tem diversas marcas, tem diversas empresas. Aqui tem até um garrafãozinho da Queirolo. Queirolo tem a marca Queirolo, que é a marca popular, e a marca Intipalca, que é a marca boa. Taberneiro, que é outra empresa grande, todo mundo com Borgonha, e muito vinho DMC, tá? Grande parte desses baratos, sobretudo do Borgonha, Dulce ou DMC. Realmente era Isabel ou era Americanas, cara? Tipo assim, de repente era usava outras, né? Isabel. Aí, É? quando eu falei Isabel, Não tinha corte com outras americanas, não? Não, era isso aí. E aí o cara ainda diz isso, Isabel, é isso aí. Eu disse, era isso aí. Sim, Isabel. E tinha ali perto mesmo, eu vi, nossa, essa uva graúda, sim, é uva comum. Ou seja, o grande produto deles é vinho comum. Mas Atacama não tinha um Borgonha, mas as empresas que produzem grandes volumes têm. Esse, como mostravam ali as estatísticas, é o vinho. Não, e provavelmente também eles devem usar daqui a pouquinho até para misturar, para fazer o pisco, né? Provavelmente, né? Não cheguei nessa conclusão, não duvido. Não duvido. Se ela é grande produtora, daqui a pouquinho usa bastante para fazer isso, né? Daqui a pouquinho, algum pode até ser usado no blend lá para fazer o pisco, né? Vai saber. Por exemplo, de menor qualidade, eventualmente sim. É, né? Mas, em resumo, nada do Peru chamava muita atenção. E, de alguma forma ou de outra, não é tão distante do que a gente tem aqui. Eu acho que a gente ainda está mais à frente. Tá? A nossa média é melhor, o nosso vinho comum é decente, pode não ser assim o melhor, a melhor coisa que vocês vão tomar na vida, mas é feito com alguma constância. Não vi nada assim de tão extraordinário. Estava calculando agora cedo para lembrar assim, quanto eu tomei de vinho. Eu acho que eu tomei 6 vinhos peruanos, 3 na Atacama, 7. 2 brancos por lá, né, viajando, um tinto também, e esse da Intipalca. Intipalca até agora para mim foi o melhor, tá? Os da Atacama, assim, olha, me chamaram a atenção, porque eu tomei a linha mais cara e eu não tomei nada que entregasse aquilo. Nossa, você tá pagando pelo vinho mais caro. Eram vinhos ok, vinhos assim, bem feitinhos. Foi o que eu comentei antes. Me chamou a atenção o fato de eles entenderem que precisavam de vinhos menos estruturados, assim, mas isso não fez de nada daquele vinho nada de especial. Nos supermercados eu parei para ver alguma coisa de vinho várias vezes e realmente o que mais tinha eram essas marcas Queirolo, Taberneiro e mais baratos. Para a gente terminar, eles têm um oásis lá interessante, a mais turística daquela parte lá é Paracas, que já é praia, né? Então, e o tal da Huacatina, que que literalmente se vocês verem a foto, é essa. A cidade de Ica está mais ou menos aqui assim. As vinícolas devem estar aqui ou mais para cá, talvez. E lá pelas tantas, né, perto de uma areia seco, tem faz as estruturas e se faz esses passeios de tubulares que eles chamam essas dunas. Foi mais ou menos o que eu consegui conhecer do sul do Peru.